Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 16. Eu vou estar usando a versão NAA, Nova Almeida atualizada. E eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui nessa noite já aceitaram a Jesus, são novas criaturas, são filhos de Deus. Então essa palavra é muito importante para todos nós, amém? Mas se tiver alguém que não, ela também vai servir para você. Eu queria que você falasse comigo assim: descobrindo o homem espiritual. Mais uma vez, descobrindo o homem espiritual. Se puder, em reverência à palavra, você se coloque de pé. 1 Coríntios 2, 14 ao 16 diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para elas são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas a pessoa espiritual discerne todas as coisas, e ela mesma não é discernida por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Feche os seus olhos. Deus, fala conosco, é o que eu te peço. Opera em nome do Senhor Jesus, teu Filho, e que possamos ser edificados, renovados pelo poder do teu Espírito. Deus, quebra cadeias que têm prendido o entendimento, o crescimento, limitado a visão. Traz uma unção que nos eleve ao nível que o Senhor deseja como igreja, como co-herdeiros com Cristo Jesus. É o que eu te peço nessa noite. E se tiver alguém cheio do Espírito Santo, você pode dar aquele grito de glória bem gostoso, aplaudir o Senhor e ser batizado do Espírito Santo. Dá uma rajada de língua aí, aracanta labrachai, e põe os demônios para correr, e se assente no seu lugar. Aleluia, de preferência glorificando e adorando o Senhor. Meus irmãos, eu tenho batido nessa tecla há muito tempo, que nós estamos tendo uma transição de gerações, e dentro da igreja, do nosso meio, do âmbito cristão, eu tenho percebido que as pessoas estão deixando as coisas espirituais para viver no natural. Olha, se fosse para a gente viver no natural, Deus não teria chamado a gente, porque Deus não é natural. Deus é sobrenatural. E eu tenho visto uma geração que está se intelectualizando, se enchendo de informações que não levam a lugar nenhum, sendo que a vontade de Deus é que você seja uma pessoa espiritual. Você pode ser instruída, não há problema em você ser uma pessoa que gosta de ler como eu gosto de ler, estudar. Paulo, que é o autor aqui da maioria das cartas, dos livros do Novo Testamento, era uma pessoa erudita, era uma pessoa intelectualizada, mas ele mesmo disse que considerou tudo isso como esterco, como coisa sem valor diante da revelação que ele recebeu de Cristo Jesus. E Paulo é um exemplo de que possamos ser espirituais. E o que eu quero dizer para você é que nós temos o homem exterior e o homem interior, e é o homem interior que faz a diferença, é o homem espiritual que faz a diferença, não o homem natural. E eu quero falar aqui para vocês qual é a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Só um pouquinho mais baixo. O homem natural é aquele que vive segundo sua natureza humana, caída, sem a ação regeneradora do Espírito Santo. Ele confia em seus próprios pensamentos, valores e desejos, não entende as verdades espirituais e está limitado ao raciocínio humano. Vive segundo a carne e não discerne as coisas de Deus. Essa é a verdade do homem natural. Agora, olha só, o homem espiritual é aquele que foi
regenerado pelo Espírito Santo. Tem alguém aqui que foi regenerado pelo Espírito de vida e santidade? Aleluia, glória a Deus. Ele tem uma nova natureza e passa a viver guiado por Deus. Ele discerne espiritualmente, tem sensibilidade às verdades bíblicas, aleluia, e busca agradar a Deus, e é transformado diariamente à semelhança de Cristo Jesus. João 4, versículo de número 23, nos fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana, e muitos de nós conhecemos o que Jesus disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e quem sentiu o Espírito pode dar glória em espírito. Eu vou repetir até a unção pegar você, porque está queimando aqui no altar. Em espírito, em espírito, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é um espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque muitas pessoas não estão adorando a Deus em espírito e em verdade? Porque estão no natural. Precisam viver o espiritual. Tendo o espírito regenerador, é necessário você entrar na dimensão do espírito. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não se conecta com a nossa mente, Deus se conecta com o nosso espírito. Você tem que trazer a palavra de Deus para o seu homem interior, para o seu centro, para o seu espírito, para que você possa se comunicar com Deus, adorá-lo em espírito e receber as verdades espirituais, para que você não seja enganado, para que nós não preguemos e pessoas não entendem. A vontade de Deus é que você entenda as coisas de Deus entrando no nível espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no culto da família de adoradores, e é impossível adorar a Deus se não estivermos no Espírito. Qual é a ligação entre o homem espiritual e os verdadeiros adoradores? É porque Deus é espírito, e portanto a adoração deve ser espiritual. Jesus ensina que Deus é essência espiritual, e por isso não se limita a rituais, nem lugares sagrados, templos, tradições externas. O homem natural, 1 Coríntios 2,14, não consegue se conectar com Deus dessa forma. Por quê? Porque a sua adoração é apenas formal, é emocional, é ritualista. Eu estava lendo ultimamente, estudando, e eu lembrei que quando John Wesley falou que havia algo chamado assentimento mental, que estavam enganando os crentes, isto na época dele. Então imagina hoje. O que é assentimento mental? Parece fé, parece algo espiritual, mas não é. As pessoas só concordam com a Bíblia, só concordam que Deus existe, só concordam que Deus cura, só concordam que Deus salva, mas concordar que Deus cura não dá direito você ser curado. Concordar com que Deus salva não quer dizer que você vai ser salvo. Concordar com que Deus existe não quer dizer que você é um adorador. Agora a fé não. A fé, ela entra no âmbito espiritual de uma experiência, não só uma concordância mental, mas uma experiência real, uma experiência palpável. João disse: nós provamos, andamos com o autor da vida. Então nós estamos falando de algo que foi experimentado, e você precisa ser uma pessoa espiritual. Por quê? Porque uma pessoa espiritual, ela não é guiada por concordâncias mentais, mas ela é guiada pelo Espírito Santo, e adora com entendimento, sinceridade, verdade interior. Uma pessoa natural não pode ser verdadeira, não pode ser sincera.
ela precisa do Espírito Santo para isso. Outro ponto: adorar em espírito requer uma nova natureza. Para que adoremos a Deus, precisamos ser espirituais. Adorar em espírito não significa somente se emocionar, se entusiasmar, mas ter um espírito regenerado, isto é, eu nasci de novo. Por isso que eu sou uma pessoa espiritual, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo passou a morar dentro de mim, e é Ele quem fala comigo, é Ele quem me dirige, é Ele a quem eu consulto em todas as minhas decisões, é com Ele que eu passo tempo falando, adorando, em comunhão. Porque quando falamos com Deus, estamos falando de comunhão. Quando falamos de Deus, estamos falando de poder. E antes de experimentar poder, tem que experimentar comunhão. Só o homem espiritual que recebeu o Espírito Santo pode oferecer uma adoração verdadeira. Ele se relaciona com Deus de forma viva, consciente, espiritual, porque tem uma coisa que o homem natural não tem. Olha aqui o segredo, e quem já tem pode dar um maior grito de glória, porque isso é um presente maravilhoso que Deus nos deu. O homem natural não tem, mas o homem espiritual pode adorar em espírito e em verdade, porque ele tem a mente de Cristo. Ele pensa como Cristo pensa, ele entende com o entendimento que Cristo tem. Aleluia! Adorar em verdade envolve revelação e autenticidade. Verdade não é só sinceridade, mas também fidelidade à revelação de Cristo. Só o homem espiritual pode ser fiel a Deus e a sua palavra. Aleluia. Na carne não tem como, irmãos. Na carne não dá. Ela grita, ela chora. Ou você mata essa carne para ver no espírito, ou fica vivo na carne e morre para todo sempre. É a escolha que você tem, seja natural ou seja espiritual. Mas Deus dá um conselho: seja espiritual, alimente as coisas do Espírito, adore mais a Deus, busque a sua palavra, fale com Ele, ore, sirva, porque Deus quer se relacionar com uma igreja espiritual, cheia de fé. Irmãos, tem hora que a gente cansa de pregar para pessoas que ficam só analisando a pregação, dando nota no volume, na voz, na eloquência, buscando aonde o pregador errou, aonde ele acertou, o que eu concordo, o que eu não concordo. Irmão, pelo amor de Deus, você foi chamado para praticar o Evangelho, você foi chamado para obedecer a palavra de Deus, você foi chamado para dar fruto, você foi chamado para ser uma pessoa de visão, de entendimento, ser águia, ver aquilo que o homem natural não vê. Deus te chamou para entrar nos lugares e os demônios disserem: aí já vem um crente espiritual que já sabe todos os nossos planos e tem autoridade para desfazer. Receba autoridade espiritual, receba o que vem do céu na tua vida. O homem natural pode até ser sincero, mas está fora da verdade. Por quê? Porque não conhece a Cristo. Só há verdade em Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só que lindo, o Filho junto ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse vem. Por quê? Porque ele está lá com o Pai. Ninguém vem ao Pai. Então quando você vem a Cristo, você vem ao Pai, porque Ele está junto. E quem é espiritual está junto com o Pai, com o Filho, pelo poder do Espírito Santo que está nele. O homem espiritual vive na verdade porque foi iluminado pelo Evangelho e moldado por Cristo. João 14,6 nos fala essa verdade, Efésios 4,24. Então, meus irmãos, Deus mandou pregar esta mensagem, mas o que é que eu venho falar aqui em resumo? É que você, como igreja, tem que voltar a ser uma pessoa espiritual. Você tem que voltar a ter o discernimento daquilo que você foi chamado para ser. Um crente natural não presta. Um crente natural, ele não vive milagre, ele não vê cura,
Ele não vê a transformação. Por quê? Porque ele vive conforme o que os olhos naturais dele veem, conforme os sentidos sentem. E eu gosto de falar, quem é governado pelo que sente, pelo que vê, está na mão do diabo. Por quê? Porque para o crente nós temos que ser governados pela palavra de Deus. Se o que você vê, o que você sente está contrário à palavra de Deus, você não é obrigado a viver e nem confessar. Muitas pessoas vivem enfermidade, mas se fossem espirituais, entenderiam que Jesus já levou a sua dor, a sua doença na cruz. E se você fosse uma pessoa espiritual cheia de autoridade, você daria um grito e diria bem assim: Satanás, eu estou curado pelo nome de Jesus Cristo. E o diabo tinha que sair correndo de você pelo poder espiritual. Quem é espiritual não confessa o que vê, confessa o que deseja viver. Em um tempo da minha vida as pessoas falaram: não sai nada, não dá nada. Mas eu sempre acreditei e falei: Deus prometeu e Ele vai cumprir. As pessoas olhavam para a minha aparência e falavam: quem é esse aí? As pessoas olhavam para a minha condição, aquisição material, e falavam: esse aí não pode. Mas eu sempre preguei para mim mesmo a palavra de Deus: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me dá forças. E a cada dia que passa, tudo que eu creio Deus realiza, tudo que eu profetizo em nome de Jesus, o diabo cai por terra e eu tomo posse, e Deus quer te dar vitória também. Aleluia! Descubra o seu eu espiritual. Como foi falado, seja cheio do Espírito. É loucura mesmo. As coisas do Espírito é loucura para o homem natural. Eu já vi pregação minha na internet que eu estou gritando, falando em língua, pulando, gente rodando. Uma pessoa natural olha isso e vai falar: que loucura é essa? Que baderna é essa? Que povo estranho é esse? Mas a gente que é espiritual sabe que o Evangelho não é baderna, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi no meio dessas coisas loucas aqui que eu recebi libertação de demônios que o dinheiro não pôde tirar, que a família não conseguiu tirar, que a minha influência não conseguiu tirar, mas no meio do poder espiritual, Satanás foi tirado. Porque um crente que anda no Espírito é imbatível. Aleluia! Um crente que anda no Espírito, não existe frustração, não existe lona no chão. Ele permanece de pé e tem vitória sobre os inimigos. E eu estou fechando. Para ser um adorador, um verdadeiro adorador, você tem que ser espiritual. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura são homens e mulheres espirituais, que foram transformados pelo Espírito Santo. Vivem na verdade. Eles não vivem o que eles acham, eles vivem na verdade revelada por Jesus. O que Jesus falou, está falado. Eles têm essa mente de Cristo, eles não se limitam a nada, nem a religião, nem formalismo, mas eles vivem uma comunhão profunda com Deus. Eu gostava demais de ouvir quando eu comecei a buscar Deus, os crentes chegavam cheios do Espírito Santo e falavam assim: eita, Deus falou comigo hoje. Eu falei: meu Deus, isso é coisa de louco. Deus falou com ele hoje, Deus falou com ela hoje. Ó, Deus fala comigo também hoje. É bonito demais. Jesus está vivo. É mesmo. Por quê? Porque Ele falou comigo hoje. Espírito é vida. É vida. Uma pessoa espiritual, ela tem uma comunhão, e ela vai oferecendo a Deus um culto que brota de um coração regenerado. Quem é que limpa o coração do homem senão a palavra de Deus?
Irmãos, eu era uma pessoa com coração totalmente sujo, e Deus ainda tem muita coisa para lavar com a água do Espírito. Toda vez que eu medito na palavra, uma sujeira cai. Desde que eu busco a Deus, irmãos, é mágoa saindo, é ressentimento indo embora, é perdão sendo liberado, é a inveja sendo abafada e dando lugar à alegria pelo crescimento do meu irmão. Só uma pessoa espiritual, irmã Cláudia, pode dizer assim: eu digo não para o ódio, eu perdoo 70 vezes 7, eu não me escandalizo com o homem nem com nenhuma situação, porque eu não espero nada do homem, pouco de mim, tudo de Deus. Só uma pessoa espiritual pode dizer: o medo não me domina mais, os traumas não me dominam mais, Satanás não vem com gatilho mental para impedir de eu avançar nas novas oportunidades, dizendo que a história que passou vai se repetir, história de frustração, de vergonha, de fracasso. Não, o medo não me domina mais, porque o meu Deus diz em Isaías 41:10: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos são todos aqueles que se levantam contra ti, buscá-los-ás e não os acharás. Jesus disse: oh, não tema, pequeno rebanho. Por quê? Porque o Pai agradou dar o reino a vocês. Jesus disse: não tema o homem, tema a Deus, que além de permitir que o homem te toque, pode lançar a sua alma no inferno. E as pessoas não têm mais temor de Deus. Por quê? Porque estão no natural. Porque se estivessem no espiritual, teriam temor da mensagem que é pregada aqui. Haveria mais arrependimento. A gente pensaria 2 vezes antes de entrar nessa igreja, nessa casa. Um homem espiritual é curado da inferioridade, da insegurança, da inveja. Eu tive que aprender essas coisas. Deus falou comigo: enquanto você tiver inveja, você não vai crescer. Enquanto você não aceitar o sucesso dos outros, você não terá sucesso. Não, mas a gente quer ouvir historinhas de amor, de que Deus me ama do jeito que eu sou, continuo do jeito que eu estou, e para o inferno eu vou. Mas o homem espiritual sabe que a palavra confronta a carne. E para o homem natural, irmão, se não confrontar, não é verdade. A Europa está chorando. Eles não têm mais filhos, envelheceram. Quem está migrando para a Europa são, a maioria, islãs, pessoas de uma religião extremista. E o evangelho está escasso naquele lugar. E as pessoas que ainda desejam Deus não querem ouvir um evangelho barato, mentiroso, como a gente quer ouvir aqui, que agrada o homem natural, que eu vou ter tudo, que eu vou ser o melhor, que eu vou ser o maior, que eu vou ser insuperável. Eles estão orando, implorando para que cheguem profetas naquele lugar e denunciem o pecado na cara deles e mandem eles se converterem da frieza espiritual e voltarem a serem o que um dia a Europa de John Wesley, de Charles Spurgeon já foi. Já foi. O desejo de Deus é que a gente continue espiritual. Pode ficar bonito, pode crescer, mas não deixe de ser espiritual. Continue vendo o mundo espiritual. Na madrugada de sexta, um anjo chegou bem aqui. Depois que as pessoas tinham ido embora, eu comecei a me tremer quando eu estava profetizando para o bispo. Comecei a tremer. E eu falei: meu Deus, tem uma presença diferente, porque eu não estou conseguindo ficar de pé. Na mesma hora que eu comecei a tremer, ele falou: eu estou vendo um anjo do teu lado. A IPMA foi chamada para ser espiritual, para ver além, para ter autoridade. Eu digo para você que é filho,
Assim como o faraó não teve mais poder, eu estou terminando, de tocar num só fio de cabelo dos hebreus quando atravessaram o mar vermelho, o mundo e o pecado não tem mais autoridade sobre um crente nascido de novo em Cristo Jesus. Se estamos na carne é porque queremos, porque gostamos. Não põe culpa no diabo não, porque no dia que você dizer acabou, acabou a festa. Porque você vai perder para o inimigo vencido na cruz. Labrai tofassúria. Maior é o Deus que nós servimos, e Ele deu uma ordem imperativa para IPMA nessa noite de domingo. Eu conclamo a minha igreja a descobrir o seu homem espiritual e crescer. Aleluia, eu estou terminando. Romanos 8, 5 e 6. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, olha aí, mas a do Espírito é vida e paz. A igreja só vai ter vida e paz vivendo no Espírito, alimentando o Espírito. Oração, separação. Tiago falou: a verdadeira religião é ajudar os pobres, sustentar as viúvas e fugir da contaminação desse mundo. Só alimentando o Espírito, pensando nas coisas do alto. Paulo disse: pensai nas coisas de cima e não nas de baixo. Sabe por que muita gente sofre, está sem paz, preocupado, ansioso? Porque está mais no natural do que no espiritual. Porque nós somos esse ser com as duas essências. Nós temos a essência natural e temos a essência espiritual. Quando o crente, Bia, está na essência espiritual, é paz, é vitória, nada abala, é gigante após gigante caindo. Mas quando ele fica na esfera natural, irmãos, é um medo, é uma ansiedade, é uma preocupação, uma inquietação. E amanhã, e o que vai ser? Não é assim? Então toda vez que você estiver sem paz, irmão, perturbado, Deus está dizendo: volta para o nível que eu te chamei. Volta para o nível que eu te chamei, e você vai ver todos os teus inimigos desaparecendo. Efésios 4, 22. Quanto à maneira antiga de viver, olha só, maneira antiga, maneira natural, vocês foram instruídos a deixar de lado o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Eu estou terminando aqui. Não podemos ser espirituais vivendo conforme o velho homem. Se você até hoje insiste em levar as coisas velhas contigo, eu convido, largue. Pode ter servido até ontem, até hoje, mas não vai servir mais para você. Eu estou profetizando na sua vida que coisas velhas não vão servir mais para você. Você é acostumado a fazer do seu jeito, na sua força, na hora que você quer, e Deus está dizendo: não, essas coisas velhas não podem mais te acompanhar. Entrega na minha mão, me busca, oh aleluia, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você acredita que Deus pode mostrar coisas para você que vai acontecer daqui a 10, a 20, 30 anos? Você acredita nisso? Eu sou espiritual, eu creio. Eu tive um sonho que eu subia no altar de terra, numa construção, e subia pelo lado esquerdo, e todo mundo falava só pelo direito que tem a rampa, mas eu subia pelo lado de cá, e andava no altar com uma pessoa de calça jeans, camisa para dentro, e a gente conversava, e a gente viveu a realização de uma promessa. Saímos do aluguel
e construímos esse lote. Pegamos esse lote com uma casinha toda acabada, foi derrubada, alguns dos homens ajudaram a derrubar aí, veio trator, veio tudo. E no processo da construção, que o altar já estava sendo levantado, o pastor que foi o chefe de obras aqui dessa igreja me chamou. Ele chamou a bispa e o pessoal subiu por lá e eu subi pelo lado de cá. E eu comecei a andar no altar de terra, de tijolo, estava tudo em construção, estava tudo fora do lugar. E nesse dia a gente conversou, tirou uma foto e foi embora. E eu tive esse sonho, tinha mais ou menos uns 8 a 10 anos antes da construção da igreja. Até então não estava nem me ligando de nada. Mas aí quando eu olhei a foto, orando na madrugada, o Espírito Santo falou assim, do nada eu senti de mexer no celular, e eu vi a foto da gente no altar, o Espírito Santo falou assim, você lembra? Quando a voz falou assim, você lembra, irmãos, meu olho encheu de lágrima. Porque eu falei, meu Deus, Deus me mostrou a igreja que eu ia pastorear sendo construída, e eu não sabia, porque foi para muito longe. Eu profetizo que você vai ser tão espiritual, que você vai ver coisa, não é coisa assim que está previsto na semana, não, vai ser coisa para muitos dias. Você vai ver a posteridade, a bênção sobre a tua família, seus filhos, seus netos, bisnetos, muito mais além. Deus está dando visões espirituais essa noite para pessoas aqui. Eu estou me arrepiando, eu termino. Ei, choplamassore, cantore, maragaça. Visões de vida, porque Deus tem visão de vida. Não aceite nada, irmãos, contra você que não faça você crescer, ou que não te faça bem, porque Deus falou, eu sei os pensamentos. Quando ele disse para Jeremias, mesmo em meio à disciplina, Deus falou assim, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, ó Israel, pensamentos de bem, não de mal, pensamentos de paz, para dar o futuro que vocês desejam. Eu quero dizer que Deus tem um futuro para nós como igreja. Deus tem coisas maiores e melhores. Deus tem crescimento, Deus tem libertação, Deus tem milagre, Deus tem realizações, Deus tem muitas coisas. Mas você não pode ser uma pessoa natural, incrédula, carnal, descompromissada com Deus. Você tem que ser cheio, tem que ser espiritual, tem que valer a pena, tem que pagar preço. Como foi falar, tem que acordar na madrugada para orar, tem que renunciar à festinha de família, tem que fazer a sua parte, porque ainda resta um sacrifício. Mas se você fizer isso, eu tenho certeza, eu estou terminando com essa profecia, e você recebe aí, a glória de Deus vai te pegar de um jeito que nem você e nem as pessoas que te rodeiam vão te conhecer. A unção vai te pegar de um jeito que você vai abrir a boca e Deus vai curar, você vai botar a mão e demônio vai sair, você vai profetizar e a porta vai se abrir. Pelo amor de Deus, irmão, pega, porque eu estou recebendo aqui também. Se coloca de pé e adore a Deus. Oi, aleluia, aleluia. É a unção do, tem como colocar aí, por favor? Estamos terminando. Teve a unção dos dizimistas, mas nós temos as unções. Começou de novo, foi? Senão onde parou isso demais, né? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, solidificação da fé. Vamos orar agora. Vamos orar agora para que a nossa fé seja